falar sobre uma questão bastante interessante, mas que já vem perdendo a graça, porque falar no final dos tempos, fim do mundo, já tem falado de forma tão banalizada que vem perdendo sentido. Já houve muitos religiosos, igrejas, pessoas que falam do final dos tempos. Outros já dizem que o mundo não vai acabar. Essa palavra mundo acabar não é uma palavra bem apropriada. Na verdade, mundo acabar é uma palavra um pouco inapropriada. A palavra mais correta seria o final desse sistema de governo humano. Final do sistema de governo humano. Podemos ver que todo tipo de governo já foi criado, inventado. Vários tipos, ditaduras, socialismo, comunismo. Agora nós estamos vivendo a democracia, tentando um comunismo. O que se sabe é que o mundo está indo de mal a pior. Então eu quero falar hoje sobre a questão do final de tudo isto, segundo a Bíblia. Lá no livro do Gênesis, capítulo 1, disse a palavra de Deus: e foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Interessante que Jesus, lá em João, no Evangelho de João, ele disse: e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós temos aqui agora então o começo e o fim. O começo de tudo e o fim de tudo. Esse entendimento do fim do mundo, o fim desse sistema de coisa, o fim desse sistema de governo, nos dias de Jesus, os discípulos já se perguntavam para Jesus, dizendo: Senhor, ele está falando sobre o tempo. Olha que pedra, Senhor, olha que grandeza. E Jesus disse: está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aproveitou para falar naquele momento de um assunto que nós vamos falar agora. Quando ele disse, os discípulos perguntaram para ele, disse assim: Senhor, quando será o fim deste mundo? Depois que Jesus tinha dito: está vendo isso aqui? Vai ser derribado. Na verdade, a destruição daquela de Jerusalém não seria o fim do mundo, mas seria a destruição pelo regime romano, general Tito, que destruiu o templo no ano 70, e Jesus estava profetizando, dizendo da destruição daquele templo que foi destruído no ano 70. Mas Jesus aproveita, aliás, o discípulo aproveita para perguntar: Senhor, e quando será o fim do mundo e da tua volta? Jesus começa então a falar: haverá fome, peste, guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso que todo mundo já ouviu falar. E isso não seria o fim, mas seria o princípio das dores. E que o fim de tudo isso seria quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Isso no livro de Mateus, capítulo 24. Mas eu quero chamar a atenção aqui do amigo ouvinte para olhar para três grandes sinais que a Bíblia nos apresenta. Se nós analisar, nós temos três pontas que nos alinha, que nos faz entender o começo ao fim. Nos dias do Gênesis, no Gênesis, ainda capítulo 11, a Bíblia fala da construção da Torre de Babel. Todas essas torres tocavam nos céus. Torre de Babel, a árvore que eu vou falar, e a estátua de Daniel, que foi tudo visto no livro de Daniel, a árvore e aquela torre. Essa Torre de Babel mostrava ali a ignorância do homem, a rebeldia contra Deus, não acreditando mais que Deus não iria destruir o mundo com água. Então eles passaram a construir a torre para se defender das possíveis enchentes e construir o mundo deles. Aquela ponta devia tocar nos céus, ou seja, aquela Torre de Babel, que significa porta dos céus, ou a ligação do homem com Deus,
ou ele ter sua autossuficiência. Então, é interessante que até ali, todo o povo falava uma só língua. E o povo, tudo que eles queriam fazer, eles faziam em torno daquilo ali, que era construir aquela cidade, que tinha uma torre que tocava aos céus. Acontece que Deus olhou para a construção daquela torre e reprovou. Aquela torre representava o mundo, as pessoas que constroem, que juntam todos para poder chegar no topo. Se nós analisar, essa torre ela está sendo reconstruída nos nossos dias de novo. Temos ali, quando Deus vem e confunde a língua daquelas pessoas, ou seja, todos eles se juntavam para fazer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Trazendo para os nossos dias, isso está acontecendo nos nossos dias. O mundo está se reunindo novamente para poder fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós temos a reunião de todos os países se reunindo, falando a mesma língua, e que se trata de coisas que desagradam a Deus, que eu vou falar no final dessa mensagem. Nesses dias que fala dessa Torre de Babel, confusão, a Babilônia, aonde aquele povo se juntava, é interessante que no livro do Apocalipse, capítulo 14, fala novamente dessa Babilônia. No capítulo 17 de Apocalipse, fala novamente desta Babilônia. No capítulo 18, fala de novo dessa Babilônia. E fala dessa Babilônia que há de cair. Na verdade, não se trata mais da Babilônia física, mas da Babilônia espiritual que está sendo reconstruída e que será destruída novamente, segundo a palavra de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 4, o rei Nabucodonosor teve uma visão de uma árvore. Nós temos a Torre de Babel, que tocava nos céus. Nós temos agora a árvore que foi vista no sonho de Nabucodonosor e que ele ficou realmente perturbado com aquele sonho. Ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia para interpretar aquele sonho. Interessante que o rei queria ouvir a interpretação daquele sonho porque se sentiu angustiado. Interessante que isso veio para a mão dele. Deus entrega na mão do homem a sua palavra, mas ele vai precisar de alguém que tem o Espírito de Deus para poder apresentar, que é o caso do mundo, nos nossos dias. O rei Nabucodonosor teve um sonho daquela árvore que tocava nos céus, e ele ficou angustiado e mandou chamar os sábios da Babilônia para poder revelar aquele sonho. Não acharam ninguém, a não ser o profeta Daniel, o homem que tinha o Espírito de Deus. Quando ele chegou, ele passa a contar o significado daquela árvore. O que significava? Uma árvore que tocava nos céus. Podemos imaginar como seria grandiosa esta visão. Uma árvore tocar nos céus. Isso realmente é um sinal, é uma visão espantosa. Mas essa árvore, ela representava o nosso mundo. Porque naquela árvore, segundo a Bíblia, naquela árvore, todos os animais, capítulo 4, todos os animais alimentavam de tudo que aquela árvore podia produzir. Os animais do campo, os passarinhos, todos os viventes usufruíam daquela árvore. Só que aquela árvore que produzia alimento para todos, que dava vida, dava sombra, o anjo, Deus manda um anjo dizer que deveria ser cortada aquela árvore. Mas por que cortar uma árvore tão grandiosa, tão maravilhosa, tão produtiva? É interessante que esta árvore, ela representava o mundo que nós vivemos, onde temos de tudo, maravilhoso, mas ele está errado, porque aquela árvore, ela estava exatamente no lugar indevido, porque quando corta aquela árvore é para deixar um topo, ou seja, a cepa, de onde ela deveria brotar, porque esta árvore que ilustra o mundo que vivemos, o domínio do mundo, essa árvore ela estava sentada sobre o trono de Deus, quando Satanás enganou Eva, e que o homem aderiu a Satanás em detrimento de Deus, ou seja, preferiu servir, subjugou-se a Satanás e rejeitou a Deus, como diz a Bíblia. Sujeitai a Deus, existe o diabo. Foi o contrário, foi aquele que o homem elegeu lá no Éden, quando Satanás chegou. Então quem passou o seu governo desse mundo? Satanás. Então Satanás, ele assenta o seu governo
usurpadamente sobre o trono de Deus, quando ele disse para Jesus em Mateus 4, dizendo: se prostrar e me adorar, te dou todos os reinados deste mundo. Então essa árvore linda, maravilhosa, que é o nosso mundo que vivemos, que não deixa de ser maravilhoso aparentemente, mas que ele está usurpado de forma errada e que ele precisa ser decepado. Essa destruição da árvore, como já disse, era para deixar o topo para que ele viesse. A raiz de Jessé, o trono de Davi, que simboliza o reino de Deus, aquele que é anunciado: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa árvore também representava a vida do rei Nabucodonosor, ou seja, a vida do mundo no seu reino da ignorância. O rei Nabucodonosor foi condenado a viver 7 anos pastando. Se tornou um animal, como a Bíblia afirma. E durante esse período, ele perdeu a sua noção, perdeu o juízo. Ele passou a se tornar um animal irracional. É interessante que, depois de 7 anos, ele voltou e restituiu-se a ele ao reino, as pessoas recolheram, e ele voltou a raciocinar, e quando ele volta, ele louva a Deus e glorifica a Deus, dizendo: somente Deus é governador de todo o universo, somente Deus é altíssimo, é somente Ele o que deve governar o mundo. Quando ele volta nessa conversão, também faz simbolizar um homem quando ele se arrepende e volta a Deus, a sua nova maneira de viver, ou seja, o novo mundo que a Bíblia afirma que trará para o novo reino, o reino de Deus. Quando o rei estava no seu tempo de ignorância, ele estava vivendo o primeiro tempo, aqui tempo daquela árvore que subia, que é derrubada depois, ele volta já no novo tempo. A Bíblia fala que o mundo vai recomeçar outra vez. Isso é o que a Bíblia afirma. Essas pontas que tocam nos céus, exatamente quando chega o momento que ela chegou no seu limite estabelecido por Deus. Ultrapassou seu limite, como disse para o rei Belzazar: passado de ti teu reino, fosse pesado na balança e achado em falta. Ou seja, naquela noite ele morreu. Deus dá o limite para o homem dentro deste universo. E nós já estamos ultrapassando por causa do pecado que o mundo hoje está diante de Deus. Tem mais um outro sonho da estátua, no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel teve esse sonho. Aliás, o rei teve esse sonho, novamente angustiado. Daniel capítulo 2, verso 3. Ele é angustiado, ele pede para que alguém venha ditar esse sonho, expressar para ele. Interessante, irmãos, que o rei aqui ele já estava bastante interessado em conhecer a verdade. Quando ele apresentou, chamou os sábios, que eles reuniram, eles queriam que ele contasse o sonho. Mas ele disse: não vou contar não, vocês vão me enrolar. Eu quero que vocês contem o sonho e vocês depois me interpretem. E aí os sábios disseram: isso é muito difícil. É muito difícil esse sonho. Não há homem na terra que possa interpretar esse sonho da forma que o senhor quer. O senhor tem que contar o sonho. Então o rei mandou matar todos os sábios. Interessante. Como é que precisa na terra o Espírito de Deus agir? Porque o homem onde não há o Espírito de Deus, não há conhecimento. O conhecimento dos segredos, dos mistérios, como diz a própria Bíblia, é trazido através da visão dada por Deus. Então Daniel foi orar a Deus e pediu que o Senhor revelasse esse sonho. Quando Daniel foi orar, era condenado, era para matar todos os homens, os sábios. Então Daniel foi orar e pediu a Deus que tivesse misericórdia. Então o Senhor revelou o sonho e começou a dizer a ele o que significava daquele sonho. Aquele sonho que você já ouviu falar, todos aqueles que lêem a Bíblia, todos aqueles que já puderam observar o sonho onde apresentava o rei, cabeça de ouro, a estátua, cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e os dedos dos pés, ali mostrando o reino da Babilônia, cabeça de ouro, como diz Daniel: esse reino é tu, Daniel. E esse rei que viria, que seria os Medos Persas, peito de prata, o reino da Grécia, ferro, o reino dos romanos, que hoje chega até, se liga ao nosso novo tempo, onde tem aquela estátua da liberdade. Ou seja, nós já estamos nos dedos dos pés. Mas antes desse reino,
Nabucodonosor havia mais 2 reis que não foi contado nessa visão, porque já tinha passado. Os egípcios de Assírio, ou seja, 7 nações. 7 nações. É interessante observar que o povo de Israel, quando entrou na Canaã, eles destruíram 7 nações mais poderosas. Tinha várias etnias, uns 14 etnias de povos, pequenos grupos de pessoas, mas 7 nações mais poderosas do que a nação de Israel. E essa nação de Israel foi exatamente a 8ª geração, a 8ª nação. Nós estamos vivendo hoje, no final dessas nações, começando do Egito, desses períodos, desses tempos, com aquelas cartas das igrejas da Laodiceia, aquelas 7 cartas, 7 períodos, 7 tempos. E hoje nós estamos vivendo esse último tempo, aonde já estão chegando esses dedos dos pés, aonde nós vivemos essa mistura religiosa hoje, esse mundo, esse universo misturado, que às vezes nós não podemos compreender. Quando todas essas coisas aconteceram, é interessante nós observar no livro de Daniel, que quando ele estava falando desta visão, dessa estátua, na visão diz que uma pedra foi cortada dos céus e atingiu a cabeça daquela estátua de ouro. E ela esmiuçou-se toda e se transformou num montão de terra, de pedra. Ou seja, essa pedra que foi lançada representa o reino de Deus. Aqui eu vou fazer questão de ler isso aqui para o nosso amigo, irmão. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso é aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo que o mundo busca representantes, busca governantes, para que venha governar o povo. Como nós sabemos, estamos vendo, está provado, que nenhum homem está conseguindo colocar o mundo nos trilhos. Por quê? O mundo não haverá solução para ele, porque essa árvore, essa torre de Babel, que Deus reprovou, que representa o mundo, que chegou no seu topo, esta árvore que foi vista na visão por Nabucodonosor, que tocava nos céus, ela foi derrubada. Esta estátua, essa imagem, que contando todos os reinos até nos nossos dias, ela foi esmiuçada por uma pedra que simboliza o reino de Deus. Então, se nós analisar hoje a Babilônia espiritual, que diz no livro do Apocalipse, capítulo 18, 17, nós temos aqui, falando desta Babilônia, capítulo 14, vou mostrar para você. Falando desta Babilônia, 13, capítulo 8, diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. A grande Babilônia, no capítulo 3, capítulo 17, falando mais uma vez dessa grande Babilônia, falando, e a sua testa estava escrito nome de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações das nações. Essa Babilônia lá, que foi destruída no início, ela repercute aqui agora nos nossos dias. De que Babilônia está falando? Nós estamos vivendo a Babilônia exatamente quando os homens, a humanidade, volta a falar a mesma língua e tudo que eles estão fazendo é contra Deus. Hoje nós vemos a reunião dos nossos presidentes, governantes, onde se junta 200 países, tudo falando. E que se trata nessas reuniões? Vamos cuidar, por exemplo, da célula tronco embrionária, que é algo que a Bíblia não aprova. Vamos cuidar da questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso vai se gerar, está normalizando, isso já está ficando, isso está se tornando, tocando nos céus novamente, como foi nos livros de Levítico, capítulo 18, 19 e 20. Vamos, aborto, por exemplo, o aborto. O aborto é assassinar. A Bíblia diz, não matarás. E quando nós vemos hoje reinos aprovando, por exemplo, o aborto, na verdade, isso já está chegando nos limites de Deus. Nós podemos ver que essa árvore, essa torre e essa estátua chegam nos céus, nos limites. Por exemplo, nós vemos hoje a tecnologia.
essa pela qual estou falando com você. Isso é realmente tocar nos céus. Quem imaginaria que isso um dia chegaria? Hoje você pode me ouvir, porque toca nos céus, não há mais limite. A ciência, o DNA, por exemplo, o genoma humano. Quando você vê estas coisas acontecer, você pergunta, e agora? O homem tinha seu filho e ignorava, e a mulher não podia provar, porque isso é impossível. E como diz nas Escrituras, Deus não me vê, ele não está vendo, não sabe nada disso. Hoje Deus pode dizer para o homem, dizer assim, vem cá, eu vou mostrar para você que você é capaz de ver, não só eu vejo essas coisas, mas você vê assim como eu vejo. Por exemplo, hoje uma criança que nasce e depois de tantos anos é feito um DNA, e aí contestada ali, aprovada ali a paternidade, isso deixa hoje os homens perplexos, porque não tem mais onde esconder. Ou seja, a ciência também toca nos céus. O que falta para nós? Como diz a Bíblia, e quando esse evangelho do reino de Deus for pregado em todo mundo, virá o fim. Então nós temos hoje, de novo, essa Torre de Babel, nós temos aí esse símbolo que mostra o limite estabelecido por Deus, que é quando chega o momento, Deus vai agir. Então isso aqui, irmãos, eu posso dizer para você que lendo a Bíblia você vai ver que isso é muito mais importante, é maravilhoso esses textos bíblicos, essas lições de entendimento, só mesmo vendo. É como aquela questão, eu não posso dizer para você daqui qual é o cheiro daquela flor. Você tem que testar. Eu não posso querer explicar Deus para você, você vai ter que conhecer. Quando você passar por todos esses pontos, você vai ver, estamos exatamente no limite de Deus. Que Deus vos abençoe.